Eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez vamos meditar na palavra de Deus. Há uma preocupação no nosso coração e no coração de muitos. Que tipo de evangelho nós estamos ouvindo nesses dias? Que tipo de evangelho estamos pregando? Que tipo de evangelho estão pregando por aí? O evangelho de prosperidade, o evangelho de condenação, de libertação, de salvação. Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do diabo. O homem estava enredado no pecado, o homem estava preso nos vícios, o homem estava preso nos seus pecados, ele estava com algemas e correntes, preso nas suas culpas, no seu remorso, nas suas atitudes maldosas e pecaminosas. E ele estava, o homem, condenado a eternamente viver nessa situação. Mas Jesus veio, nós temos analisado aqui nos nossos vídeos, nestes vídeos, que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Vamos ler na palavra de Deus para nós entendermos melhor, meditarmos melhor sobre aquilo que vamos falar nessa noite. Em Lucas, no capítulo 4, e do verso 16 em diante, Jesus chegou a Nazaré, na cidade onde ele foi criado, e entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A reverência do Senhor, a sua postura, a sua atitude ao ler a sua própria palavra, a palavra do Pai, dizendo: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, aos necessitados, aqueles todos que precisam das boas novas, o evangelho de libertação, o evangelho de salvação, o evangelho de amor, o evangelho que veio para mudar a vida do homem. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, aqueles que estavam cativos no pecado, aos cativos nos vícios, aos cativos nas mãos do inimigo, aos cativos nas algemas e nas correntes que o diabo aprisionava o homem e o condenava e o acusava até diante de Deus, porque Satanás é o acusador. Quem acusa os outros, toda acusação não vem de Deus. A acusação vem de Satanás, ele é o acusador. Enviou-me para dar vista aos cegos, para que nós possamos olhar melhor com os nossos olhos espirituais e entender que há salvação, que há uma solução, que há uma saída, abrir nossos olhos. Vivíamos nas trevas do pecado, vivíamos nas trevas da ignorância, mas agora foram abertos os nossos olhos espirituais para que possamos ver que há uma saída, uma solução. Aquele que nos pressionava, aquele que nos colocava na parede, aquele que nos oprimia, agora ele caiu por terra
em nome de Jesus Cristo. E por isso nossos olhos foram abertos para entender que existem as boas novas do Evangelho, que existem as boas novas da libertação, que existe a restauração dos lares, que existe a restauração das vidas. Aquele que não dava valor nenhum à sua vida, que não via nenhuma chance, nada no futuro promissor, agora ele tem esperança, esperança no nome daquele que vive e que reina para todo sempre, que é Jesus Cristo. Pôr em liberdade os oprimidos na depressão, os oprimidos na culpa, os oprimidos no remorso, os oprimidos no erro, porque o inimigo oferece o pecado para a humanidade, o inimigo oferece de bandeja o erro, o pecado, mas depois ele mesmo acusa e ele mesmo zomba dessa pessoa, fazendo que a pessoa viva numa opressão maligna, vive nas garras de Satanás, sem saber que há uma saída. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há outra maneira de nós chegarmos a ser libertos, transformados, a não ser no nome de Jesus. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é agora, é no momento em que o Evangelho foi anunciado. Quando Jesus disse essas palavras, quando ele proclamou essas palavras, ali naquela sinagoga, em Nazaré, num sábado, ele, ao fechar o livro, ele disse, ele devolveu e se assentou, e todos estavam de olhos nele, estavam fitos com os olhos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa verdade no coração de todo aquele que ouve o Evangelho. Hoje se cumpriu essa verdade no coração de todo aquele que ouve a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida, é poder, é Espírito de Deus falando, é o Espírito de Deus falando ao coração do homem, transformando as vidas, dando uma nova oportunidade, dando uma nova chance ao homem. Mas, infelizmente, nós vamos ver uma coisa negativa aqui nessa passagem, porque Jesus começou a falar ainda àqueles homens, e eles disseram para Jesus: por que tu não faz aqui em Nazaré os milagres que tu faz em tudo que é lugar por aí? Naquela chacota, naquela zombaria, eles estavam querendo ver somente sinais e pressão sobre Jesus. E Jesus disse para eles que não havia profeta sem honra, a não ser na sua própria terra, entre os seus, às vezes na sua própria família. Porque a Bíblia narra em certa passagem que até os irmãos dele, irmãos por parte de José e de Maria, não criam nele. Tanto que mandaram ele, olha, na época da crucificação, disseram: por que se tu quer ficar famoso, se tu quer se mostrar ao mundo, tu não pode ficar aqui. Tu tem que ir lá na festa. E o Senhor disse para eles: o tempo de vocês está sempre pronto, mas o tempo do Filho do Homem ainda não chegou.
porque o Senhor depois ia aparecer naquela festa, lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, naquela semana fatídica, triste, terrível, que foi a crucificação de Jesus. E aqui, no versículo 28, eles ouvindo aquelas palavras de Jesus, porque quando a pessoa não quer aceitar as coisas de Deus, ela em tudo acha uma desculpa, ela em tudo acha uma acusação, porque tem alguém, o inimigo, que está soprando no seu ouvido a acusação, a zombaria, para não crer naquelas palavras de Jesus. E eles ouvindo essas coisas, porque tem muitos que ouvem a palavra de Deus, em vez de se humilharem, de baixarem a sua cabeça e ouvirem a palavra de Deus, aqueles homens se encheram de ira, como às vezes as pessoas se enchem de ira. E levantando-se, expulsaram ele da cidade e levaram até um cume do monte lá, onde a cidade estava edificada, para de lá o precipitarem. Mas Jesus, no entanto, retirou-se daquele lugar ali, passou pelo meio deles ali. O próprio Deus, com todo o seu poder, não era chegada a sua hora ainda, ele passou por eles ali, intacto ali, e foi embora. Tudo tem seu tempo. E até o tempo de pregar o evangelho vai passar. A palavra dos homens, a vida dos homens, dos pregadores, dessa geração, tudo vai passar. Esse é o tempo. Esse é o ano aceitável do Senhor. Quando você ouvir essa palavra, esse é o ano que o Senhor tem uma bênção toda especial para a tua vida. Estava me lembrando agora que ontem à noite veio uma pessoa aqui para orar conosco, pedindo oração. E aí abriu o seu coração ao Senhor para poder ouvir a palavra de Deus e receber aquela oração que a pessoa estava necessitada. E quando aquela pessoa começou a ouvir a oração, ela fechou os olhos solenemente, com respeito, diante de Deus, e a minha esposa Soni, começou a orar, e enquanto ela orava, aquela pessoa ficou com os olhos fechados, com os braços um pouco erguidos, todo o tempo que a Soni orava. E depois que terminou a oração da Soni, ela disse assim: olha, eu quero contar para vocês, o Senhor me deu uma visão agora. Olha só o amor de Deus, olha só a misericórdia de Deus, a compaixão que Deus tem para conosco, a compaixão e a misericórdia que Deus tem com as pessoas. Aquela pessoa estava necessitada, precisava de um renovo, precisava de uma graça de Deus, e Deus deu uma visão para ela. E enquanto a Sonia estava orando, ela disse, todo o tempo que a Sonia estava orando, ela viu uma montanha, e ela não via mais a Sonia, ela só olhava aquela montanha, e daquela montanha desceu um tipo de uma cachoeira, com aquela água límpida, e que veio de lá jorrando. Parecia que as palavras da Sonia estavam refletindo aquela água que vinha descendo, e aquela água veio em direção a elas, e passou por elas, e quando a Sonia terminou de orar, aquela água também terminou, a visão se terminou. Isso foi um alento para o nosso coração, isso foi um consolo para a nossa vida,
Porque às vezes queremos desanimar também. Temos as nossas fraquezas devido à perseguição, devido a tanta coisa que surge de parte do inimigo tentando nos destruir, tentando bloquear que nós não venhamos a pregar o evangelho. Mas isso serviu para aquela pessoa receber aquele renovo, mas também serviu para nós também nos renovarmos também. Que o Senhor está ainda falando aos corações. A sua água purificadora do seu espírito ainda está agindo no mundo, ainda está agindo na terra, e mostra para uma pessoa que não é nenhum de nós para dizer assim, fui eu, foi a Sony que tivemos essa visão. Não, foi a pessoa aqui necessitada, que Deus deu uma visão que ela ficou maravilhada, e ela não cessava de olhar para aquilo ali, aquela coisa gloriosa que só fez bem para ela. E ela disse que, agora hoje encontramos ela novamente, e essa pessoa disse que dormiu muito bem essa noite, que ficou renovada. Então toda a honra, e toda a glória e todo louvor pertence ao Senhor. Vale a pena nós pregarmos esse evangelho de amor. Vale a pena nós pregarmos esse evangelho restaurador, que restaura as vidas, que dá força e que dá ânimo às pessoas. Não adianta ter dom. Pode ter o dom que tiver, o dom de revelação dos mistérios dos homens, enfim, mas o Senhor diz, se não tiver amor, o maior dom que nós temos que ter, o maior dom que alguém tem que ter na pregação do evangelho é o dom do amor, o dom da compaixão, o dom da misericórdia, saber ouvir as pessoas, ter tempo também para orar pelas pessoas, não fazer isso por dinheiro, não fazer isso por fama, não fazer isso por poder, e não fazer isso porque é profissional e que tem obrigação de fazê-lo aquilo. Vamos fazer isso por espontaneidade, por amor ao Senhor, por amor ao Evangelho, por amor às almas, por amor às vidas. Senhor, eu quero orar, Senhor Santo, neste momento, por todas as pessoas necessitadas, meu Deus, que o Senhor continue visitando cada coração e cada vida, meu Deus Santo, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor, restaurando as vidas, Deus Santo, dando a provisão, meu Deus, dando pão, Senhor, às mesas, Senhor Santo, dessas vidas necessitadas. Olha, Senhor, para a viúva, para o órfão, Senhor, para o necessitado, para o pobre, Deus bendito, nós colocamos nas tuas mãos. Ó Deus Santo, te agradeço por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Agora, Deus Santo, coloca nossas vidas nas tuas mãos, nos dá uma noite, Senhor, na tua presença, nos dá uma noite de renovo, Senhor Santo. Obrigado por tudo que tu tens feito, meu Deus. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que tem, Senhor Santo, consolado e fortalecido o nosso coração. Ó Deus bendito, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa essa nação, meu Deus. Abençoa Israel, Deus Santo. Abençoa nossos vizinhos, meu Deus. Abençoa meus amigos de infância. Abençoa meus ex-colegas, Senhor, toma nas tuas mãos. Eu coloco cada vida nas tuas mãos, juntamente com seus familiares. Em nome de Jesus, nos dá uma noite de paz, de segurança, nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus te peço, te agradeço. Amém.